A Vida Cristã Normal, por Watmani. Capítulo 11. Um Corpo em Cristo. Antes de passarmos ao nosso último assunto principal, resumiremos o que já foi dito. Procuramos explicar de maneira clara e simples algumas experiências pelas quais os cristãos habitualmente passam. Mesmo assim, cada cristão faz muitas descobertas enquanto anda com o Senhor, e devemos evitar cuidadosamente a tentação de simplificar demais a obra de Deus em nós, porque isto pode nos levar a sérios embaraços. Há filhos de Deus que creem que toda a nossa salvação, inclusive a questão de se levar uma vida santa, depende de apreciarmos devidamente o valor do precioso sangue. Ressaltam com razão a importância de se acertar contas com Deus imediatamente, no que se refere a pecados específicos conhecidos, e a contínua eficácia do sangue em lavar os pecados cometidos, mas consideram que o sangue opera tudo. Creem numa santidade que realmente apenas significa a separação do homem do seu passado. Creem que pela purificação do que tem feito até então, por meio do sangue derramado, Deus separa um homem do mundo para ser seu, e isso é santidade, e param aqui. Deste modo, ficam aquém das exigências básicas de Deus, e assim aquém da plena provisão que Ele nos oferece. Penso que já percebemos claramente a insuficiência deste conceito. Há então os que vão mais longe, e percebem que Deus os inclui na morte do seu Filho na cruz, a fim de libertá-los do pecado e da lei, liquidando o assunto do velho homem. Estes são os que realmente exercem fé no Senhor, porque se gloriam em Cristo Jesus e cessam de confiar na carne, como lemos em Filipenses capítulo 3, versículo 3. E a partir daqui, muitos foram ainda mais longe, reconhecendo que a consagração significa entregar-se incondicionalmente nas suas mãos, seguindo. Todos estes passos são iniciais, e partindo deles, já tocamos em outras fases de experiência que Deus nos oferece e que muitos já conhecem. É sempre essencial que nos recordemos que, embora cada uma delas seja um precioso fragmento da verdade, nenhuma é, por si só, a verdade total. Todas estas experiências nos sobrevêm como fruto da obra de Cristo na cruz, e não podemos permitir que descuidemos de qualquer delas. Consideremos a existência de uma porta e um caminho. Reconhecendo que há várias fases deste tipo na vida e experiência dos crentes, devemos notar agora que, embora tais fases nem sempre ocorram em ordem precisa e fixa, parecem ser assinaladas por certos passos ou características que se repetem. Quais são estes passos? Primeiro, temos a revelação. Como já vimos, esta sempre precede a fé e a experiência. Por meio da sua palavra, Deus nos abre os olhos para a veracidade de algum fato relacionado com seu Filho, e somente depois, na medida em que aceitamos esse fato para nós próprios, é que se torna uma experiência real em nossas vidas. Assim, temos, primeiro, a revelação, objetiva, e segundo, a experiência, subjetiva. Além disso, notamos que tal experiência tem habitualmente a forma dupla de uma crise que conduz a um progresso contínuo. É de grande auxílio pensar neste assunto em termos das expressões de John Bunyan: entrada pequena e estreita para onde os cristãos entram num caminho estreito. O nosso Senhor Jesus falou de uma porta e de um caminho assim que levam à vida, conforme lemos em Mateus, capítulo 7, versículo 14. E a experiência concorda com isto, de modo que temos, primeiro, a revelação, e segundo, a experiência,
E na experiência temos primeiro uma porta estreita, que é a crise, e segundo um caminho estreito, que é o processo. Voltemos agora a alguns dos assuntos já considerados e vejamos como esta demonstração nos ajuda a compreendê-los. Tomemos em primeiro lugar a nossa justificação e o novo nascimento. Primeiro, há uma revelação da obra de Jesus Cristo, a expiação feita na cruz pelos nossos pecados. Seguem-se depois a crise do arrependimento e a fé, a porta estreita, por meio dos quais, inicialmente, chegamos perto de Deus, conforme Efésios capítulo 2, versículo 13. E isto nos leva a andar em comunhão contínua com Ele, o caminho estreito, que depende do nosso acesso diário a Deus, baseado ainda no sangue precioso, do qual lemos em Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 22. Quando chegamos ao assunto da libertação do pecado, temos de novo 3 passos: a obra de revelação do Espírito Santo, ou o sabendo, em Romanos capítulo 6, versículo 6, a crise de fé, ou considerando-se, como Romanos capítulo 6, versículo 11, e o processo contínuo da consagração, ou oferecendo-nos a Deus, como lemos em Romanos capítulo 6, versículo 13. Na base de andarmos em novidade de vida, consideremos a seguir o dom do Espírito Santo. Este principia também com uma nova visão do Senhor Jesus glorificado no trono, que resulta na experiência dupla do Espírito derramado e da habitação interior do Espírito Santo. Avançando para a questão de agradar a Deus, achamos de novo a necessidade de iluminação espiritual, para podermos ver os valores da cruz em relação à carne, a totalidade da vida própria ao homem. A nossa aceitação da mesma, pela fé, nos leva imediatamente à experiência da porta estreita, da qual lemos em Romanos capítulo 7, versículo 25, em que, inicialmente, cessamos de fazer e aceitamos pela fé a operação poderosa da vida de Cristo, para satisfazer as exigências práticas de Deus sobre nós. Isto, por sua vez, nos leva ao caminho estreito de um andar em obediência ao Espírito, que lemos em Romanos capítulo 8, versículo 4. O quadro não é idêntico em cada caso, e devemos precaver-nos de forçar qualquer padrão rígido do trabalho do Espírito Santo. É provável, no entanto, que qualquer nova experiência nos sobrevenha mais ou menos segundo estas linhas. Certamente haverá sempre, em primeiro lugar, um abrir dos nossos olhos para algum novo aspecto de Cristo e da sua obra consumada. E depois, a fé abrirá uma porta para um caminho. Lembremos-nos também de que, ao dividir a experiência cristã em vários assuntos, tais como a justificação, o novo nascimento, o dom do Espírito, a libertação, a santificação e etc., estamos apenas procurando classificar e simplificar, e não quer dizer que estas fases devam seguir-se sempre umas às outras por certa ordem prescrita. Pelo contrário, se nos for feita logo de início uma apresentação plena de Cristo e da sua cruz, bem poderemos, desde o primeiro dia da nossa vida cristã, percorrer uma grande extensão de experiências. Embora possa seguir-se só mais tarde uma explicação completa de grande parte dela. Quem dera que toda a pregação do Evangelho fosse de tal natureza. Uma coisa é certa: a revelação precederá sempre a fé. Quando percebemos algo que Deus fez em Cristo, a nossa resposta é: obrigado, Senhor. E a fé segue espontaneamente. A revelação é sempre a obra do Espírito Santo, que é dado para acompanhar-nos e guiar-nos em toda a verdade, conforme João capítulo 16, versículo 13, abrindo-nos as Escrituras.
Contemos com Ele, porque Ele está presente para realizar justamente aquilo. E quando formos confrontados por dificuldades, como falta de entendimento ou falta de fé, enderecemos estas dificuldades diretamente ao Senhor. Senhor, abre os meus olhos. Senhor, esclarece-me esta coisa nova. Senhor, ajuda tu a minha incredulidade. Ele não deixará de atender a nossa petição. Vejamos agora acerca da quádrupla obra de Cristo na cruz. Agora estamos prontos para avançar mais um passo e considerar quão grande é a diversidade de aspectos abrangidos pela cruz do Senhor Jesus Cristo. À luz da experiência cristã e com fins analíticos em vista, poderá nos servir de auxílio reconhecer 4 aspectos da obra redentora de Deus. Porém, ao fazê-lo, é essencial ter em mente que a cruz de Cristo é uma só obra divina, e não muitas. Uma vez, na Judéia, há 2000 anos, o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, e está agora exaltado à destra de Deus, como vemos as palavras em Atos capítulo 2, versículo 33. A obra está consumada e jamais precisará de repetição ou acréscimo. Dos 4 aspectos da cruz que passaremos a citar agora, já consideramos 3 da maneira pormenorizada, e o último será considerado nos 2 capítulos seguintes do nosso estudo. Podem ser resumidos como se segue. O primeiro, o sangue de Cristo para tratar dos pecados e da culpa. O segundo, a cruz de Cristo para tratar do pecado, da carne e do homem natural. O terceiro, a vida de Cristo colocada à disposição do homem para residir nele, criá-lo de novo e dar-lhe poder. E o quarto, a operação da morte no homem natural, a fim de que aquela vida interior possa ser progressivamente manifesta. Os 2 primeiros aspectos têm efeito remediador e visam desfazer a obra do diabo e o pecado do homem. Os 2 últimos são mais positivos, relacionam-se mais diretamente à realização do propósito de Deus. Os 2 primeiros têm em vista a recuperação do que Adão perdeu na queda. Os 2 últimos visam levar-nos para dentro de e colocar para dentro de nós algo que Adão nunca teve. Percebemos assim que o que o Senhor Jesus realizou na sua morte e ressurreição compreende uma obra que não só proveu a redenção do homem, como também possibilitou o cumprimento do propósito de Deus. Em capítulos anteriores, consideramos pormenorizadamente os 2 aspectos da sua morte, representados pelo sangue para os nossos pecados e a nossa culpa, e pela cruz para o pecado e a carne. Ao considerar o propósito eterno, mencionamos de relance o terceiro aspecto, o que é representado por Cristo como o grão de trigo, e no nosso último capítulo, considerando Cristo como nossa vida, falamos algo acerca do seu desenvolvimento prático. Antes, porém, de passarmos para o 4º ponto, a que chamarei carregar a cruz, devemos dizer mais alguma coisa sobre este terceiro aspecto, a libertação da vida de Cristo pela ressurreição, para residir no homem e dar-lhe poder para o serviço. Falando do propósito de Deus na criação, já dissemos que este abrangia muito mais do que aquilo que Adão chegou a usufruir. Que propósito foi esse? Deus desejou ter uma raça de homens cujos membros fossem dotados de um espírito, por meio do qual seria possível a comunhão com Ele mesmo, que é espírito. Aquela raça, possuindo a própria vida de Deus, deveria cooperar no cumprimento do seu objetivo proposto, derrotando o inimigo em cada levante que ele fizera, e desfazendo as suas obras más. Foi este o grande plano. Como será cumprido agora? Mais uma vez, a resposta se acha na morte de Cristo Jesus.
É uma morte potente. É algo positivo, revestido de propósito, indo muito além da recuperação de uma posição perdida. Porque por ela, não somente se trata do pecado e do velho homem, como também se introduz algo infinitamente maior. Consideremos então acerca do amor de Cristo. Devemos ter agora diante de nós dois trechos da palavra, um de Gênesis capítulo 2 e outro de Efésios capítulo 5, que são de grande importância neste aspecto. O primeiro se encontra em Gênesis capítulo 2, versículo 21 ao 23, e diz: Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, no hebraico, Ishash, porque do varão, em hebraico, Ish, foi tomada. E em Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 27, lemos: Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Efésios capítulo 5 é o único capítulo na Bíblia que explica a passagem em Gênesis capítulo 2. O que se nos apresenta em Efésios é realmente notável se refletirmos nisso. Refiro-me à expressão Cristo amou a igreja. Verdade sumamente preciosa. Temos sido ensinados a pensar de nós mesmos como pecadores que precisamos de redenção. Verdade que tem sido inculcada durante gerações e damos graças a Deus por este ponto de partida. Mas não é isso que Deus tem em vista como seu objetivo final. Deus fala aqui, antes, de uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Temos pensado demasiadamente na igreja como sendo meramente constituída por muitos pecadores salvos, que de fato é como se a igreja fosse somente isso, o que não é o caso. A expressão pecadores salvos se relaciona com a história do pecado e da queda. Aos olhos de Deus, porém, a igreja é uma criação divina no seu Filho. O primeiro conceito é principalmente individual, o outro coletivo. A perspectiva do primeiro é negativa e pertence ao passado. A do outro é positiva, visando o futuro. O propósito eterno é algo que está na mente de Deus desde a eternidade, relativamente ao seu Filho, e tem como objetivo que o Filho tenha um corpo para expressar a sua vida. Encarada deste ponto de vista, o ponto de vista do coração de Deus, a igreja está para além do pecado e jamais foi tocada pelo pecado. Em Efésios, temos, portanto, um aspecto da morte de Cristo, que não aparece tão claramente em outros trechos. Em Romanos, as coisas são encaradas do ponto de vista do homem caído, e principiando com o fato de que Cristo morreu pelos pecadores e inimigos, os ímpios, de Romanos capítulo 5, somos levados progressivamente ao amor de Cristo, que encontramos em Romanos capítulo 8, versículo 35. Em Efésios, por outro lado, o ponto de vista é Deus, antes da fundação do mundo, como Efésios capítulo 1, versículo 4. E o coração do Evangelho é: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, como lemos em Efésios capítulo 5, versículo 25. Assim, em Romanos, a tecla é: nós pecamos, e a mensagem é a do amor de Deus pelos pecadores, como lemos em Romanos capítulo 5, versículo 8.
enquanto em Efésios a nota é: Cristo amou. E o amor aqui é o do marido pela esposa. Este tipo de amor, fundamentalmente, nada tem a ver com o pecado como tal. O que está em vista nesta passagem não é a expiação pelo pecado, mas a criação da igreja, propósito com que, segundo aqui se afirma, ele a si mesmo se entregou por ela. Há, portanto, um aspecto da morte do Senhor Jesus que é inteiramente positivo e, sobretudo, uma questão de amor pela sua igreja, em que não figura diretamente o assunto do pecado e dos pecadores. Para nos familiarizar com isso, Paulo toma como ilustração o incidente em Gênesis capítulo 2. Esta é uma das coisas maravilhosas da palavra, e se os nossos olhos tiverem sido abertos para vê-la, certamente adoraremos a Deus. De Gênesis capítulo 3 em diante, desde as túnicas de peles ao sacrifício de Abel e daí em diante, por todo o Antigo Testamento, há numerosos tipos que prenunciam a morte do Senhor Jesus como expiação pelo pecado. Todavia, o apóstolo não se refere aqui a qualquer deles, senão este, em Gênesis capítulo 2. Notemos que foi só no capítulo 3 que o pecado entrou. Há um tipo de morte de Cristo no Antigo Testamento que nada tem a ver com o pecado, porque não é subsequente à queda, mas anterior a ela. É este o tipo que encontramos em Gênesis capítulo 2 e que vamos considerar. Pode-se dizer que Adão foi adormecido porque Eva cometera um pecado sério? É isso que encontramos aqui? Certamente que não, porque Eva nem mesmo fora criada. Ainda não havia tais questões e problemas de ordem moral. Não, Adão foi adormecido com o expresso propósito de se tirar dele algo que seria transformado em um novo ser. Não foi o pecado dela, e sim a sua existência que estava em jogo neste sono. É isto que estes versículos ensinam. Esta experiência de Adão teve como propósito a criação de Eva, conforme o que fora determinado no conselho divino. Deus, para produzir um enxaste, fez cair um sono sobre o homem, Ish. Tomou uma das suas costelas e transformou-a em Ishash, uma mulher, e trouxe ao homem. É este o quadro que Deus nos oferece. Prefigura um aspecto da morte do Senhor Jesus que primariamente não é para expiação, mas que corresponde ao sono de Adão neste capítulo. Deus me livre de sugerir que o Senhor Jesus não morreu com o propósito de fazer expiação pelos pecados. Dou graças a Deus porque Ele o fez. Devemos nos lembrar, porém, de que agora estamos em Efésios capítulo 5, e não em Gênesis capítulo 2. Efésios foi escrito depois da queda, a homens que tinham sofrido seus efeitos, e temos aqui não só os propósitos de Deus na criação, mas também as cicatrizes da queda. Ou do contrário, não seria necessário mencionar sem mácula nem ruga, porque ainda estamos na terra e a queda é uma realidade histórica, sendo, portanto, necessária a nossa purificação. Mesmo assim, devemos sempre considerar a redenção como uma interrupção, uma medida de emergência que se tornou necessária pelo rompimento catastrófico da linha reta do propósito de Deus. A redenção é algo tão grandioso e maravilhoso para ocupar grande parte do nosso horizonte. Mas Deus mostra que não devemos considerar a redenção como sendo tudo, como se o homem tivesse sido criado para ser redimido. A queda, na realidade, é um trágico desvio para baixo daquela linha reta do propósito divino. E a expiação é a recuperação abençoada, por meio da qual os nossos pecados são apagados e nós somos restaurados. Uma vez consumada, porém, ainda resta uma obra a ser feita, a fim de que nós recebamos aquilo que Adão nunca possuiu.
e que Deus receba o que o seu coração deseja, porque Deus nunca abandonou o propósito representado por aquela linha reta. Adão nunca entrou na posse daquela plenitude da vida de Deus que a árvore da vida representava. Mas pela obra de Jesus Cristo, na sua morte e ressurreição, e devemos sublinhar que a obra é uma só, a sua vida se tornou disponível a nós, e assim, pela fé, recebemos mais do que Adão já possuiu. Quando recebemos Cristo como a nossa vida, o propósito de Deus já vai se cumprindo. Adão foi adormecido e disse a respeito dos crentes que adormecem e não que morrem. Por quê? Porque quando se menciona a morte, pensa-se no pecado como seu pano de fundo. Segundo Gênesis capítulo 3, o pecado entrou no mundo e a morte pelo pecado. Mas o sono de Adão precedeu este fato. Por isso, o Senhor Jesus aqui é tipificado de maneira diferente do que em qualquer outro tipo no Antigo Testamento. Em relação ao pecado e à expiação, há um cordeiro ou um bezerro morto. Aqui, porém, Adão não foi morto, e sim meramente adormecido para então despertar novamente. Prefigura assim uma morte que não é por causa do pecado, mas que tem em vista a reprodução pela ressurreição. Devemos também notar que Eva não foi criada como uma entidade separada, por uma criação separada paralela de Adão. Adão adormeceu e Eva foi criada de Adão. É este o método de Deus em relação à igreja. O segundo homem de Deus foi despertado do seu sono, e a sua igreja é criada nele e dele, para derivar a sua vida dele e manifestar essa vida ressurreta. Deus tem um filho unigênito e quer que ele tenha irmãos, passando então a ser o primogênito entre muitos filhos de Deus. Um grão de trigo morreu e em seu lugar surgiram muitos grãos. O primeiro grão era o único, mas agora é o primeiro entre muitos. O Senhor Jesus deu a sua vida, e essa vida se manifestou em muitas vidas. São estas as figuras bíblicas que empregamos até aqui no nosso estudo, para expressar esta verdade. Agora, na figura que acabamos de considerar, o singular toma o lugar do plural. O resultado, fruto e expressão da cruz é uma única pessoa, uma noiva para o Filho. Cristo amou a igreja e a si mesmo se deu por ela. Observemos agora acerca de um sacrifício vivo. Já dissemos que há em Efésios 5 um aspecto da morte de Cristo que até certo ponto é diferente daquele que já estudamos em Romanos. Contudo, este aspecto é realmente o que visa nosso estudo de Romanos, e veremos que é nesta direção que Romanos nos leva, já que a redenção nos leva de volta ao propósito original de Deus. No capítulo 8, Paulo diz que Cristo é filho primogênito entre muitos filhos de Deus, conforme Romanos capítulo 8, versículo 14, guiados pelo Espírito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou, conforme lemos em Romanos capítulo 8, versículos 29 e 30. Aqui vemos que a justificação leva à glória, glória que se expressa não em um ou mais indivíduos, mas numa pluralidade, em muitos que manifestam a imagem de um. Este alvo da nossa redenção é, além disso, expresso no amor de Cristo pelos que são seus, descrito nos últimos versículos do capítulo, no capítulo 8 de Romanos, versículos 35 ao 39. O que está implícito aqui se torna explícito quando passamos ao capítulo 12, que trata do corpo de Cristo.
Depois dos 8 capítulos iniciais de Romanos já estudados aqui, segue-se um parêntese em que se consideram as relações soberanas de Deus com Israel, antes de voltar ao tema dos capítulos originais. Assim, para o nosso propósito atual, o argumento do capítulo 12 segue o do conjunto destes capítulos, de maneira muito simples. Os nossos pecados são perdoados, capítulo 5. Estamos mortos com Cristo, capítulo 6. Por natureza, estamos totalmente incapacitados, capítulo 7. Portanto, dependemos do Espírito Santo que em nós reside, capítulo 8. Em consequência do que somos um corpo em Cristo, capítulo 12. É como se isto fosse o resultado e a expressão de tudo que precedeu, e o alvo visado desde o princípio. Romanos capítulo 12 e os capítulos seguintes contêm algumas ilustrações muito práticas para a nossa vida e o nosso andar. Estas são introduzidas com uma ênfase repetida que se dá à consagração. No capítulo 6, versículo 13, Paulo diz: Oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Mas agora, no capítulo 12, versículo 1, a ênfase é um pouco diferente. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos a Deus por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Neste novo apelo à consagração, somos chamados irmãos, ou seja, há um relacionamento mental com os muitos irmãos do capítulo 8, versículo 29 de Romanos. O apelo visa que façamos, num passo unido de fé, a apresentação dos nossos corpos como sacrifício vivo a Deus. Isto vai além do meramente individual, porque implica a contribuição a um todo. O oferecimento é individual e pessoal, mas o sacrifício é coletivo, é um só sacrifício. Nunca devemos sentir que a nossa contribuição é desnecessária, porque se contribui para um serviço a Deus, ele fica satisfeito. É no culto e no servir que experimentamos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, conforme o capítulo 12, versículo 2. Ou, noutras palavras, compreendemos o propósito eterno de Deus em Cristo Jesus. Assim, o apelo de Paulo a cada um dentre vós, conforme o capítulo 12, versículo 3, está à luz deste fato divino, que nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, como lemos no capítulo 12, versículo 5. E é nesta base que se seguem as instruções práticas. O vaso através de que o Senhor Jesus pode revelar-se a esta geração não é indivíduo, e sim o corpo. Deus repartiu a cada um segundo a medida da fé, conforme diz em Romanos capítulo 12, versículo 3. Mas só e isolado, o homem nunca pode cumprir o propósito de Deus. É necessário um corpo completo para atingir a estatura de Cristo e manifestar a sua glória. Quem dera pudéssemos verdadeiramente sentir isto. Assim sendo, Romanos capítulo 12, versículo 3 ao 6, tira da ilustração do corpo humano a lição da nossa interdependência. Os cristãos individuais não são corpo, são membros do corpo. E num corpo humano, os membros não têm todos a mesma função. O ouvido não deve imaginar-se olho. Nenhuma oração pode fazer com que o ouvido veja, mas através do olho o corpo inteiro poderá ver. Assim, figurativamente falando, talvez tenha apenas o dom de ouvir, mas posso ver através de outros que têm o dom da vista. Ou talvez possa andar, mas não possa trabalhar, de modo que receba ajuda das mãos. Este não é apenas um pensamento consolador, é um fator vital na vida do povo de Deus.
Não podemos prosseguir uns sem os outros. É por esta razão que a comunhão pela oração é tão importante. A oração em conjunto nos oferece o auxílio do corpo inteiro, como se vê em Mateus capítulo 18, versículos 19 e 20. Confiar no Senhor por si só talvez não seja suficiente. Devo reunir minha confiança à de outros irmãos. Devo aprender a orar o Pai Nosso na base da unidade do corpo, porque sem o auxílio do corpo não posso prevalecer e triunfar. Isto se torna ainda mais evidente na esfera do serviço. Sozinho não posso servir eficientemente ao Senhor, e Ele tudo fará para me ensinar esta verdade. Ele porá termo a certas coisas, permitindo que se fechem portas e deixando-me redobrar em vão os meus esforços, até que eu compreenda que necessito do auxílio do corpo, assim como preciso do Senhor. A vida de Cristo é a vida do corpo, e os seus dons nos são concedidos para que contribuamos à edificação do corpo. O corpo não é uma ilustração, e sim uma realidade. A Bíblia não diz apenas que a igreja é como um corpo, diz que é o corpo de Cristo. Nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Todos os membros juntos formam o corpo, porque todos participam da vida dele, como se ele mesmo fosse distribuído entre os seus membros. Encontrava-me certa vez com um grupo de crentes chineses que achavam muito difícil compreender como o corpo pode ser um quando os membros são homens e mulheres individuais e separados. Certo domingo estava para partir o pão à mesa do Senhor e pedi-lhes que olhassem muito bem o pão antes de este ser partido. Então, depois de o pão ter sido distribuído e comido, fiz notar que, embora ele estivesse dentro de cada um deles, ainda era um só pão e não muitos. O pão estava dividido, mas Cristo não está dividido, nem sequer no sentido em que foi partido o pão. Ele continua sendo Espírito em nós, e nós todos somos um nele. Esta condição é a oposta do homem natural. Em Adão eu tenho a vida de Adão, mas esta vida é essencialmente individual. No pecado não existe união nem comunhão, há apenas o interesse próprio e a desconfiança dos outros. Na medida em que prossigo com o Senhor, passo a ver que não somente deve ser considerado e resolvido o problema do meu pecado e da minha força natural, como também o problema criado pela minha vida individual. A vida que é suficiente em si mesma e que não reconhece precisar do corpo e de ser unida a ele. Talvez tenha solucionado os problemas do pecado e da carne, sem, contudo, deixar de ser um individualista convicto. Desejo para mim mesmo, pessoal e individualmente, a vitória e a vida frutífera, sem dúvida pelos mais puros motivos. Tal atitude, porém, não leva em conta o corpo, não podendo, portanto, dar satisfação a Deus. Nesta questão também é mister que ele faça com que eu sinta sua vontade, senão permanecerei em conflito com os seus objetivos. Deus não me censura por ser um indivíduo, e sim pelo meu individualismo. O seu maior problema não são as divisões exteriores e as denominações que dividem a sua igreja, e sim os nossos próprios corações individualistas. Sim, quanto a esta questão, a cruz tem que fazer a sua obra, fazendo-me lembrar que em Cristo eu morri para aquela antiga vida de independência que herdei de Adão, e que pela ressurreição não me tornei apenas um crente individual em Cristo, mas também um membro do seu corpo. Há uma vasta diferença entre as duas posições. Quando percebo isto, imediatamente deixo de lado esta vida de independência e procuro a comunhão. A vida de Cristo em mim gravitará para a vida de Cristo nos outros. Já não possuo ponto de vista individualista. Os ciúmes se desvanecem, a competição cessa.
acaba-se a obra particular. Já não importam os meus interesses, as minhas ambições, as minhas preferências. Já não importa qual de nós realiza a obra. O que interessa é que o corpo cresça. Eu disse, quando percebo isto, é esta a grande necessidade, perceber o corpo de Cristo como outro grande fato divino, ter profundamente gravado em nosso espírito, por revelação celestial, que nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo. Somente o Espírito pode nos revelar isto, intimamente, em todo o seu significado. E quando fizer, isso revolucionará a nossa vida e a nossa obra. Consideremos o fato de sermos mais de que vencedores por meio dele. Nós só vemos a história a partir da queda. Deus a vê desde o princípio. Havia na mente de Deus um plano antes da queda, e nos tempos vindouros isso será plenamente compreendido. Deus conhecia tudo a respeito do pecado e da redenção. Todavia, no seu grande propósito para a igreja, expresso em Gênesis capítulo 2, não há perspectiva do pecado. É como se, para falar em termos finitos, ele saltasse em pensamento por cima de toda a história da redenção e visse a igreja na eternidade futura, tendo um ministério e uma história futura, que está inteiramente separada do pecado e é totalmente de Deus. É o corpo de Cristo na glória, não expressando qualquer coisa do homem caído, mas somente o que é a imagem do glorificado Filho do homem. Esta é a igreja que satisfaz o coração de Deus e que alcançou o domínio. Em Efésios capítulo 5, encontramos-nos dentro da história da redenção, e contudo pela graça ainda temos em vista este propósito eterno de Deus, de apresentar a si mesma igreja gloriosa. Notemos, porém, que a igreja agora corrompida pela queda precisa da água da vida e da palavra purificadora, para sua apresentação a Cristo em glória. Porque agora há defeitos para remediar e feridas para curar. Mesmo assim, quão preciosa é a promessa e quão graciosas as palavras usadas a respeito dela. Sem mácula, as cicatrizes do pecado, cuja história está agora esquecida. Nem ruga, as marcas da idade e do tempo perdido, porque agora tudo é refeito e tudo é novo. Sem defeito, de modo que nem Satanás, nem os demônios, nem os homens podem descobrir qualquer razão ou motivo para censurá-la. É aqui que nos encontramos agora. A era está chegando ao fim e o poder de Satanás é maior do que nunca. A nossa luta é contra anjos, principados e potestades, como Romanos capítulo 8, versículo 38 e Efésios capítulo 6, versículo 12 nos dizem. Que estão resolutos na sua oposição à obra de Deus em nós e que querem destruí-la, lançando muitas acusações contra os eleitos de Deus. Sozinhos nunca poderíamos vencê-los, mas o que não podemos fazer sozinhos, pode a igreja fazê-lo. O pecado, a dependência própria e o individualismo foram os golpes de mestre que Satanás desferiu no coração dos propósitos de Deus para o homem, e na cruz Deus neutralizou-os. Na medida em que pomos a nossa fé no que ele fez em Deus, que justifica, e em Cristo Jesus que morreu, como lemos em Romanos capítulo 8, versículo 33 e 34, apresentamos uma frente contra a qual as próprias portas do inferno não prevalecerão. Nós, a sua igreja, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Como lemos em Romanos capítulo 8, versículo 37. Amém.